Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal da Rádio Ciclo Sul. Estamos aqui de novo para comentar mais uma etapa do Tour. Foi a etapa 10 de Albertville a Valence. Albertville, que é uma cidadezinha bonita, assim, é uma cidade olímpica, já teve uns Jogos Olímpicos em Albertville. E quando eu corri o L'Etape em 2012, a largada foi de lá. Só que em vez de vir para o meio da França, igual eles vieram a etapa plana, eu subi várias montanhas, foi o Madeleine, depois o Croix de Fer, e depois uma estação de esqui La Toussuit. Foi duríssima, 152 quilômetros e mais de 4.000 de altimetria, foi maravilhoso. O Madeleine, para vocês terem ideia, são 27 quilômetros mais ou menos, a 6%, 7% de inclinação. Você gasta tranquilo mais de 1h30 para você vencer a primeira montanha, só para passar a primeira montanha. É maravilhoso o lugar. Enfim, os caras saíram de Albertville para Valência, 190 quilômetros, uma etapa relativamente plana, igual eu estava explicando para vocês. Ela tinha só uma colina no quilômetro 60, de categoria 4, Col de Cous, e logo depois, em 82 quilômetros, tinha uma meta de sprint. A gente tinha dois atletas na fuga, o Tosh Van Der Sande, da Lotto Soudal, que já participou de fuga no início, quase ganhou uma etapa no finalzinho, ele foi buscado, inclusive no dia que o Cavendish sprintou e ganhou. Se não me engano, era ele que estava escapado. Foi uma pena. E o Hugo Howley, da Astana, os dois, eles eram canadenses, se não me engano, eles estavam escapados e passaram na meta de sprint primeiro, mas depois os outros sprinters vieram, o Sonny Colbrelli e o Michael Matthews passaram na frente. O Cavendish não conseguiu fazer esse movimento, ele acabou ficando um pouquinho para trás por conta dessa esticada que deu para essa meta intermediária de sprint. E eu até li um comentário dele que, como o objetivo dele realmente agora é tentar chegar em Paris com a camisa amarela, e sabendo que as vitórias pontuam muito mais que as etapas intermediárias, um sprint intermediário plano é 20 pontos e a chegada plana são 50 pontos, a estratégia dele vai ser somente disputar o sprint final. Eventualmente ele pode participar de um sprint desse intermediário, mas a gente não vai ver a Quick-Step tentando controlar a fuga para que o Kev pontue nessas metas intermediárias, porque quer preservar a energia para poder ter um sprint, tanto a energia dele quanto da equipe, para poder ter um sprint de mais qualidade e conseguir pontuar a pontuação máxima, que é a chegada. A etapa, enfim, essa fuga durou até um pouco mais de 90, 70, 100 quilômetros. E mais perto da chegada a gente já tinha uma outra pequena colina que ninguém passou com dificuldade, mas foi quando começou a ter umas quedas e tal, mas quando a fuga foi neutralizada, já depois dos 140 quilômetros de prova rodada. Foi um pouco tenso o final, porque como eles chegaram numa planície e tinha uma expectativa de trovoada, de chuva forte, eles sabiam da possibilidade de ter um vento contra. Então, faltando mais ou menos uns 30 quilômetros, a gente viu que o pelotão deu uma esticada muito forte, porque as equipes estavam tentando sempre posicionar melhor os seus capitães, seja da disputa da camisa verde quanto da disputa da camisa amarela, e forçar uma quebra por conta de vento cruzado. A gente percebeu que nas imagens deu para ver nitidamente que tinha uma tempestade no alto, e isso provavelmente gera um deslocamento de corrente de ar. E eles queriam aproveitar essa esticada do pelotão para gerar uma quebra. Geraram algumas pequenas quebras. O Mads Pedersen, que é o sprinter da Trek, acabou sobrando nessa queda. O Rich Porte, que é um gregário do Carapaz, tinha caído antes, não conseguiu reconectar, também ficou nessa queda. Aliás, acho que a Ineos ficou toda para trás. O único que conseguiu se posicionar bem foi o Carapaz, sozinho ali. Pilotou muito bem, fez bem. A EF... Nipo, ela que corre de Cannondale, eles trabalharam certinho para o Rigoberto, para deixar o Rigoberto na frente. Então eles, nesse trecho mais crítico, que apesar de plano, o medo de vento contra era muito grande, eles aceleraram muito para forçar a quebra, e junto com eles a gente viu a Arkea e viu sobretudo a Quick-Step. Desse Nick Quick-Step com o Alaphilippe e o outro gregário fortíssimo deles, pô. Eles trouxeram a prova do quilômetro, enfim, 15 até quase a chegada, praticamente, o Tim de Klerk, e vieram os dois puxando, fazendo uma força absurda, revezando,
para deixar o Cavendish em condições e fora de problema e sem chance de ficar no corte. Enfim, todas as equipes dos camisas amarelas também vieram ali contribuindo para poder ninguém ficar cortado nesse tumulto, nessa confusão. Chegando perto do quilômetro 3, a coisa apaziguou para os camisas amarelas, mas a Quick Step fez o sprint clássico, o trem de embalada perfeito. Um trem de embalada digno da época de Mario Cipollini e Eric Zabel, grandes sprinters do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Eu vou até entrar um pouquinho nisso. Depois que o Alaphilippe, eu estava falando, e o Declercq fizeram todo o trabalho para deixar a Quick Step em condições boas do sprint, faltando 5 km, o Casper Asgreen, que ganhou Volta dos Flandres esse ano, espetacular ciclista dinamarquês, ele puxou com muita velocidade, de forma com que nenhum outro trem de embalada conseguisse rivalizar a posição ou disputar a posição, todo mundo ficava atrás, seguindo roda. Depois que o Asgreen saiu, o Ballerini, que é um sprinter italiano também, que ganhou o Clássico esse ano, que corre para a equipe, puxou também na mais alta velocidade, levou até faltando 1 km, um pouco menos, até deixar para o Morkov, que é o dinamarquês que está fazendo um trabalho estupendo. Realmente ele é um dos melhores últimos homens da atualidade. Existe toda uma engenharia de porte físico, velocidade, característica de cada um, entendeu? E o Morkov, como esse último homem, esse lançador final, ele é fantástico. O Cavendish teve ótimos na carreira dele, o Bernhard Eisel, teve o Mark Henschel, enfim, grandes embaladores, mas o Morkov também é um fenômeno. O Morkov deixou o Cavendish até faltando pouco menos que 200 metros, 300 metros para a chegada, numa velocidade tão grande que o Van Aert, que estava atrás da roda do Cavendish, muito bem posicionado, inclusive, não conseguiu ultrapassar o Cavendish. A gente até viu o Jasper Philipsen, que veio de trás muito bem, mas ele estava muito bem protegido. Quando ele foi chegando para a cara no vento, você vê que a velocidade diminuiu, a câmera aérea deixa isso muito claro. O Cavendish bateu um sprint clássico, cara para meta, sozinho, a especialidade máxima dele. Conseguiu a 33ª vitória dele no Tour, muito perto de alcançar esse recorde de vitórias no Tour de France, que hoje é do Ed Merckx, mas longe de comparar o Cavendish com o Ed Merckx, simplesmente falando, estamos falando de outro patamar de ciclista. Mas realmente essa vitória do Kev é fantástica, somado ao que ele fez na 4ª e na 6ª etapa. Nós estamos vendo um tour emocionante mesmo. Agora mais uma vitória do Kev, falta uma para ele empatar com 34. Eu acho que ele tem muita chance, são mais 3 etapas, eu acho que ele tem chance de ganhar, que o perfil, o relevo é propício para esse tipo de chegada. E tomara, porque isso compõe ainda mais o enredo desse Tour de France maravilhoso que a gente tem visto. A primeira semana, os primeiros 9 dias, praticamente a metade da prova foram fantásticos. Agora essa segunda semana começou também com essa pitada. Amanhã vai ser mais um dia colossal que a gente tem que assistir. Essa etapa de amanhã, ela sai da cidade de Sorguet e vai até Malaucène. Ela vai ser uma etapa diferente, ela vai ter um drama, né, adicional. Nós vamos escalar o Mont Ventoux por 2 faces diferentes, sobe de um lado, desce, dá uma volta, sobe de novo, outro lado e desce, volta no meio da volta inicial, dá tipo um loop. Enfim, 2 ascensões ao Mont Ventoux, que é eleita por muitos e classificada por muitos ciclistas profissionais como a montanha mais difícil das montanhas do Tour de France. É uma montanha que fica muito isolada, é um maciço muito isolado, não está numa cadeia de montanhas como os Alpes e os Pirineus, ela está mais centralizada, assim, na região ali da Provença, assim, o gigante da Provença, que eles chamam, centro-sul da França, assim, e venta muito, né, o Mont Ventoux, que é um Monte dos Ventos, né, assim, acho que deve ser essa a tradução, uma coisa nesse sentido. Ele tem aquela característica de pouca cobertura vegetal, ele fica muito exposto àquela areia, aquela superfície meio que lunar, né, marciana, vamos falar assim. Vai ser uma etapa muito difícil, que podem ter vários desdobramentos.
Eu vejo algumas possibilidades, que assim, a previsibilidade é muito pequena, mas vamos pensar assim, tem o panorama de sair uma fuga, mas tem que ser uma fuga de caras fortes, porque as montanhas começam no quilômetro 73, então escaladores não vão escapar até o quilômetro 73 plano. Eles vão ter que fazer muita força para poder se abrir do pelotão. Então eles vão começar a ter ação na primeira montanha, que é o Col de Linger, acho que esse é o nome. E eu acho que eles não vão conseguir, até nesse momento, ter sossego para poder abrir e destacar, porque tem muita gente com interesse. A meta de sprint é um pouco antes do quilômetro 40, então esse sprint vai chegar em massa, o pelotão inteiro. Nesse, o Kev pode até vir a pontuar, não tem nenhuma dificuldade assim antes dele. Tem umas categorias 4, mas são irrisórias, assim, esses caras estão passando tudo, vão passar fácil. Aí essa montanha no quilômetro 83 é categoria 1, é uma montanha difícil, 9,5 km, 6,5%. Eu acho que ali já começa o movimento de quem quer ganhar a etapa escapado. Provavelmente vai escapar bons escaladores junto com atletas da equipe que sejam bons passistas, então duplas, né, trios de algumas equipes que não estejam bem na classificação geral. Porque se escapar alguém da classificação geral, é claro que as outras equipes da classificação geral vão neutralizar. E se esses caras levarem o Pogačar junto, a gente sabe que na última montanha, no mano a mano, se levarem o Pogačar junto, ele vai bater em todo mundo. Ele vai atacar no final da segunda subida do Mont Ventoux, vai descer escapadão e tem chance de ganhar até a etapa. Entendeu? Então, assim, eu acho que a classificação geral, assim, qualquer movimento na classificação geral vai acontecer na segunda ascensão ao Mont Ventoux. O cara que tentar a sorte agora, ele vai correr muito risco. Se a gente for pensar assim, eles querem se posicionar melhor, disputa pelo pódio. Eu acho que ainda é muito cedo para queimar palito, eu acho que ainda tem os Pirineus pela frente, então vai ser uma corrida mais conservadora do pessoal da classificação geral, e quem arriscar vai correr muito, vai arriscar mesmo. Então eu não acredito, não. Um cara que eu acredito que amanhã pode ganhar uma etapa que está afinzão de brilhar é o Alaphilippe. Ele sobe bem isso aí sozinho, se tiver numa fuga, ele não vai ter nenhum problema de escapar. E ele pode levar o gregário dele, tipo o Mathieu Cataneu, que tá subindo bem pra caramba. Andou demais na etapa de domingo, se não me engano, ele chegou em segundo lugar, na frente do Colbrelli, logo atrás do Ben O'Connor. Então, assim, eu acho que existe uma boa chance do Alaphilippe ganhar amanhã. Acho que seria legal, a equipe tá brilhando, eles estão num feeling positivo. O Alaphilippe é fortíssimo, ele acabou que se preservou nas últimas etapas, ele andou meio que lá no fundão. Essa de sprint hoje ele deu uma queimada no final, mas esses caras têm lenha para queimar. Então eu acho que é isso. Para amanhã ou é uma fuga de bons escaladores, tipo o Yates da vida, um cara assim que sobe bem e não fez nada ainda na geral, ou o próprio Michael Woods, ou também os que estão interessados na disputa da camisa de Rei da Montanha. Amanhã o Quintana vai tentar preservar a pontuação, o Woods eu já falei, o Wout Powels, enfim, todos os caras que estão bem classificados. Para a gente finalizar então o episódio de hoje, a classificação geral, o estágio, né, a etapa de hoje, o pódio foi o Cavendish em primeiro, Van Aert, que efetivamente deixou claro agora que quer ganhar uma etapazinha e vai lutar pela verde, eu não digo, mas para ganhar a etapa. Em segundo, Jasper Philipsen da Alpecin, da equipe do Van der Poel, em terceiro. Depois chegaram todos os sprints, Burhani, Matthews, o Morkov, que embalou o Cavendish, o Greipel, o Sagan, enfim, etc. Na classificação geral, camisa amarela, nós não tivemos alteração. Pogačar continua em primeiro. Em segundo, Ben O'Connor, da AG2R Citroën. Em terceiro, Rigoberto Urán. O Ben O'Connor a 2,01 e o Rigoberto a 5,18. Em quarto, Jonas Vingegaard, da Jumbo, a 5,32. E o Richard Carapaz, da Ineos, a 5,33. Acho que esse é o top 5 da camisa amarela. Na camisa verde, o Cavendish está com 218 pontos. O Michael Matthews, 159, ou seja, nem se ele ganhar todos os pontos de amanhã de sprint, ele vai conseguir tomar essa pontuação. Eu não sei a pontuação do final da etapa amanhã, vou saber, mas provavelmente esses caras não vão passar em primeiro, dificilmente.
Sonny Colbrelli, que hoje não conseguiu pontuar no sprint, ele furou o pneu faltando 30 e poucos quilômetros, aí trocou de bike, chegou, mas acho que deve ter queimado muita energia, não se posicionou bem na reta final e acabou dançando, está com 136 pontos em terceiro. Jasper Philipsen em quarto com 133, coladinho. E em quinto, Nasser Burhani, que está sempre ali cheirando o sprint, ali, tá correndo um ótimo tour. Top 5 da camisa verde, da Arkea. Rei da Montanha permanece o Quintana em primeiro com 50 pontos. Amanhã tem muito ponto em jogo, pode mudar. O Michael Woods, o canadense da Israel Startup Nation, está em segundo com 42. O Wout Powers da Bahrein, que a gente já falou, em terceiro com 39. Então esses três estão muito encostados. Depois vem o Ben O'Connor, que ganhou pontuação por ter ganhado a etapa, mas agora, como ele está bem na classificação geral, ele não vai entrar nessa briga de Rei da Montanha. Bom, é isso, pessoal. Foi muito legal. Qualquer dúvida, qualquer reclamação, sugestão, me dê notícia. Ontem eu botei o Hugo para falar com a gente. Amanhã eu vou tentar chamar mais alguém diferente, assim, num formato mais dinâmico, para incorporar esse bate-papo nosso aí. Então, amanhã é etapa fantástica para a gente assistir. Um abraço, até mais.